Olá a todos, queridos ouvintes aqui do nosso podcast O Novo Jurídico, o podcast que mergulha nas águas profundas do direito moderno, oferecendo insights e histórias que podem transformar a maneira como você encara a justiça e a prática jurídica. Bom, eu sou a Luísa, como todos os nossos queridos ouvintes aqui já estão cansados de saber. E hoje, dentro dessa proposta de estar por dentro dos assuntos mais modernos da justiça, vamos começar com uma pessoa fera no assunto de arbitragem. Ele é advogado de resolução de disputas com focos nos setores de energia, infraestrutura, entretenimento e tecnologia. Ele é sócio da BBL Advogados, diretor de novas tecnologias no Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem, o CBMA, e membro do Silicon Valley Arbitration and Mediation Center. Quase saiu meditation, talvez eu precise meditar, pessoal. Mas como vocês podem ver, o cara é muito fera. Então, senhoras e senhores, com vocês, Daniel Becker. Bem-vindo, Daniel. Olá, Luísa, tudo bem? Olá, pessoal que está nos escutando. É um prazer estar aqui. Enfim, acho que o nosso papo vai ser muito legal. Estou muito animado aqui para compartilhar e aprender também com você. A gente vai ter uma aula hoje, sem sombra de dúvidas. Mas, Daniel, vamos lá. Começando do começo, né? Por que direito e por que a advocacia? Bem, essa é uma pergunta que eu vi aqui. Eu falei, vou deixar, mas eu não sei se eu sei responder essa pergunta, né? Eu acho que as coisas foi uma coisa levando a outra, né? No final das contas, eu sempre gostei de escrever, eu gostei de ler e óbvio, acho que na minha geração, né, como grande parte das pessoas, eu entrei na faculdade para fazer concurso. E aí logo que eu comecei a estagiar, eu comecei a estagiar no primeiro período, quando eu estava na FRJ, né? E aí eu comecei a trabalhar e comecei a me interessar pelo tema. Aliás, pelo tema não, pelas atividades, né, do advogado. Eu vi que era muito mais dinâmico que eu fazia do que meus colegas estagiavam em órgão público, né? Que era muito comum também ter essa divisão e acho que uma coisa foi levando a outra. Eu me apaixonei pelo contencioso. Contencioso é uma cachaça, né? Na verdade não é nem uma cachaça, é um crack, né? Altamente viciante. E aí dali eu fiz parte um dos primeiros grupos lá que foram para Viena no Visbut, né, na competição de arbitragem. Participei da Camarb, né, da competição brasileira de arbitragem, isso lá em 2010, 2011. E comecei a me interessar por arbitragem também. E trabalhei com isso praticamente a minha carreira de estagiário toda. E aí foi lá em 2016 que comecei a estudar tecnologia. Enfim, hoje eu digo que eu sou um advogado bivalente, né, nesse ponto, tanto na parte de resolução de conflito quanto na parte regulatória, consultiva de tecnologia, né? Então, tornando uma longa história muito curta, é basicamente isso. Não teve muito um propósito, enfim, eu não queria mudar o mundo. Nunca, assim, querer eu quero, né? Mas nunca pensei na minha graduação por isso, enfim, nunca tive até inveja um pouco quem teve esse chamado para fazer direito. Não foi o meu caso, definitivamente. Mas você pelo menos foi muito mais racional. Eu acho que quando a gente entra na faculdade com esse tal propósito que você mencionou, vai muito mais numa linha utópica. Igual, eu quero fazer medicina porque eu quero ser igual o pessoal do Grey's Anatomy, ou quero ser igual o Dr. House, ou eu vejo muita série policial no CSI e Law and Orders da vida, então por isso eu quero fazer direito. Então, você foi mais racional, eu gostei. Uma história mais uma visão mais prática da coisa. Eu gostei bastante. E claro, né, você trouxe uma questão que todos nós já passamos, a vontade do concurso público em algum momento da graduação de Direito. Mas vamos lá, Daniel. Passado quase que um quarto do século XXI, muito vem se comentando sobre os caminhos cada vez mais explorados pelas tecnologias. Na sua visão, quais os principais avanços que a gente pode registrar somente nesse século quando a gente fala de mediação, arbitragem e tecnologia? Essa é uma pergunta muito interessante, porque eu acho que eu vou dividir aqui a minha resposta em duas. Né? Quando a gente pode falar de mediação separado, pode falar de arbitragem separado, aqui em duas caixas diferentes. Eu acho que o maior avanço ele foi no Poder Judiciário, sem dúvida nenhuma. Né? A gente tem o Poder Judiciário, a gente está muito atrasado em muitas coisas, né? Aqui no Sul Global, especificamente no Brasil, mas no Poder Judiciário a gente tem um dos poderes judiciários mais avançados do mundo, do ponto de vista tecnológico. O Brasil é o único país do mundo a ter agora duas, né, softwares, né, aplicações de inteligência artificial, o Vitor, a Vitória, né, numa Suprema Corte. Você não tem nenhuma outra Suprema Corte que tenha uma aplicação de IA desenvolvida. Tem vários fatores que fizeram, né,
e impulsionam o desenvolvimento de tecnologia aqui, como aqueles dados que todo mundo está cansado de escutar, que 70 milhões de processos no Brasil, enfim, recordista. Mas o fato é esse, né? As causas pouco importam, o fato é que o Brasil, ele tem... E aí, assim, eu comparando com outros países, e aí, por exemplo, Portugal, né, você que é uma jurisdição muito próxima da gente, a gente tem um intercâmbio muito grande com Portugal, assim, eles estão muito atrasados quando o assunto é tecnologia e quando o assunto é tecnologia no Poder Judiciário, né? Então, eu acho que o avanço foi incrível, a gente tem muito a fazer, muito pode ser feito ainda, mas você pensar, e eu estava falando aqui do meu início da minha carreira, né? Quando eu comecei a trabalhar, não existia processo eletrônico, e eu não sou tão, eu posso até parecer velho, mas eu não sou tão velho assim, né? Tenho 33 anos, então eu comecei a estagiar, eu comecei a estagiar foi em 14 anos atrás, 14, 15 anos atrás. Então, a gente está falando ali de logo há pouquíssimo tempo atrás, a gente nem falava de processo eletrônico, né? Eu peguei o início do processo eletrônico, aqui pelo menos no Rio começou na Justiça Federal, no Tribunal do TJ, no Justiça Estadual, é muito mais recente. Então, e aí, obviamente, o Covid, né, apesar de tudo que ele trouxe de ruim, ele também ajudou e ele foi um catalisador dessas mudanças, né? A gente tá falando, o que a gente está fazendo aqui agora, a possibilidade de você fazer reuniões de trabalho, né? E a possibilidade, obviamente, de você fazer audiências online, era algo que já existia. A gente já tinha tecnologia para isso. Em 2015, eu fiz uma audiência em Itaituba, no interior do Pará, e o IBAMA participou da audiência de Santarém, pela TV, eu achei aquilo ali, né, quase ficção científica, 2015, né, ou seja, a gente já tinha tecnologia naquela época para fazer isso, só que não fazia, né? Então eu acho que isso tudo, né, a gente chegou no momento, de novo, é um ponto de inflexão, só acho que a gente tem muito para crescer ainda no judiciário, mas esse é o nosso status do judiciário. A mediação, ela pega um pouco de carona, né, nesse trabalho do judiciário, porque os momentos dali e os grandes atos da mediação, eles se dão em reuniões, se dão em encontros, e esses encontros hoje podem acontecer virtualmente. Eu acho que tem um grande case aí, que ele é até pré-pandemia, que a da FGV Projetos, né, na recuperação judicial da Oi, que a Andréa Maia foi uma das líderes aí desse projeto, e aí, enfim, foi um recorde, né, de acordos fechados, por conta do número de credores que existiam ali, sobretudo pessoa física. Então a gente já tem alguns casos interessantes. Agora, quando a gente fala de arbitragem, eu acho que esse assunto ele vai ir e voltar aqui o tempo todo, a gente tem um problema grande aqui no Brasil que difere da realidade, por exemplo, americana, né? A gente tem a vedação para arbitragem com pessoa, não é uma vedação expressa, né? Mas a gente tem uma dificuldade de realização de arbitragem, sobretudo nas relações de consumo, né? E é quase impossível, sendo bem pragmático, né? É impossível você ter uma arbitragem. E aí você tem a questão legal, né, que a lei dispõe, a dificuldade que você tem para conseguir conduzir um procedimento arbitral numa relação de consumo e tornar, no final das contas, a sentença execuível, e aí a gente também pode falar dos motivos disso, mas e você tem os custos. Por que eu vou escolher uma arbitragem se eu posso ir para o juizado especial? Né? Então, acho que a barreira, né, a gente não fala acesso à justiça, a gente tem a dificuldade financeira para acessar a justiça, gente, zero no Brasil, qualquer um consegue acessar a justiça. A qualidade do provimento jurisdicional é outra coisa, mas a justiça é muito fácil de acessar no Brasil. Isso aí é uma premissa. Então, a justiça gratuita, de novo, a gente pode se aprofundar nesse ponto, ela falhou no Brasil, né? A justiça gratuita ela foi capturada pela classe média, né? Isso a gente tem estudos, inclusive, da Associação Brasileira de Jurimetria, que mostram isso, né? E a grande parte da população periférica ela fica alijada da justiça gratuita, não por não poder obter, mas simplesmente por não ter conhecimento, uma questão de inclusão mesmo, né? Uma inclusão jurídica dessas pessoas. E eu acho que a tecnologia ela ajuda a mudar isso, né? Ela ajuda a levar, a gente pega o Jus Brasil, para mim, na minha opinião, o grande case de democratização da informação jurídica, o que é uma espécie, né, do qual acesso à justiça é gênero. Então a internet ela vem acelerando esse processo, mas é algo também que ainda está, a meu ver, se a gente colocar vis-à-vis da necessidade, é algo que ainda está muito lento. Mas eu acho que, em linhas simples da sua pergunta e respondendo sobre arbitragem, eu acho que nesses 23 anos aí de século XXI, a gente mudou quase nada na arbitragem. Muito, muito pouco. Se eu vou dizer para você, a grande mudança foi a gente não tem mais que fazer protocolo físico nas câmaras e agora a gente pode mandar por e-mail. É isso. Você comentou do Jus Brasil.
O Jus Brasil e a Wikipédia são, assim, os grandes formadores de vários profissionais aqui no nosso país. Porque qual estudante de direito nunca entrou no Jus Brasil para tentar pegar aquela jurisprudência lá da prova prática? Sensacional. Mas você trouxe uma questão da arbitragem em contratos de consumo, né? Pela lei, tem algumas regras a ser seguidas, então poderia. Só que a gente sabe que na prática a coisa não funciona dessa forma. Inclusive, a gente vê muita invalidação tanto de processo quanto da própria sentença arbitral no judiciário quando se trata de direito do consumidor por conta da hipossuficiência. E aí me surgem duas dúvidas que eu gostaria de perguntar para você. Primeiro, você acha que a gente vai conseguir caminhar para a parte prática de possibilitar a arbitragem para contratos consumeristas? E a segunda pergunta que eu já emendo é: como que, do jeito que está hoje, nós conseguimos blindar um contrato de arbitragem para que ele siga, um contrato consumerista para que ele siga pela via arbitral? Bem, é uma questão interessante, né? Quando a gente está falando aqui de relação de consumo, eu acho que, e aí fazendo referência à minha última resposta, eu acho que a gente tem a questão do custo, né? E aí, por que alguém buscaria uma arbitragem no lugar do Poder Judiciário? Só teria um motivo, e não sei se você concorda, Luísa, mas quer ter um provimento jurisdicional melhor. Hoje, nos juizados especiais, por exemplo, quem profere a decisão não é um juiz togado, é o juiz leigo. Há muitos anos atrás, pelo menos aí eu falo muito da realidade do Rio de Janeiro e São Paulo, né? Você tinha aquela decisão em que o juiz leigo ele redigia a sentença, ia para o magistrado, e o magistrado ratificava aquela sentença. Hoje, você tem a decisão do juiz leigo, e aí você tem a sentença de homologação que fala se é uma decisão padrão que simplesmente, né, é muito difícil você ter um juiz togado alterando uma decisão do juiz leigo. Eu não tenho hoje um estudo prático, ou jurimétrico, enfim, estatístico sobre isso, mas e também não são vozes da minha cabeça, né? Eu estou falando um pouco pelo lado empírico, né, da minha experiência. E aí, diante disso, né, a gente acaba tendo, né, alguns absurdos. Eu lembro que e aí eu posso falar porque foi o caso que envolveu meus pais, né? Meus pais tiveram um atraso de voo e meu pai entrou com uma ação, minha mãe entrou com outra. Mesmo evento, exatamente igual. Meu pai ganhou, minha mãe perdeu, no mesmo juizado, no mesmo órgão. O quarto juizado aqui, acho que é a quarta, é o de Copacabana aqui no Rio. Enfim, então, eu tenho um problema de qualidade do provimento jurisdicional muito grande. Então, eu acho que esse seria o motivo que atrairia. Eu acho que a gente tem outra dificuldade que eu não mencionei aqui, e a gente pode debater isso quando a gente discutir outros temas também, que é a baixa interiorização da arbitragem do ponto de vista de adesão mesmo dos advogados, assim como outros institutos, enfim, assim como outras áreas do direito. Então você tem um pouco conhecimento, pouca disseminação. Eu acho que isso mudou muito. Eu falei aqui quando eu estava na faculdade, eu participei do Vismut, né, da Camarb. Você talvez hoje tenha triplicado ou quadruplicado o número das faculdades que hoje participam, né, dessas competições, o que mostra, né, uma disseminação regional. Hoje tem inclusive as competições regionais, né, Norte, Centro-Oeste, tem a Sudeste, enfim, então mostra que realmente está começando a penetrar, né, fora desse eixo Sudeste e do Sul, né? O Sul também sempre teve uma presença, mas fora desse eixo, que é muito legal. Então eu acho que superada essa questão de custo, né? Então eu acho que para a arbitragem ela ser interessante, ela tem que, óbvio que eu não estou falando para ela ser de graça, né? Mas ela tem que ter valores que sejam interessantes, né? Uma distribuição de ônus, de sucumbência do resultado do processo. Eu acho que tem que ter uma disseminação cultural mesmo, aí falando do ponto de vista antropológico, né? Você tem que ter uma disseminação do Instituto, né? Brasil afora, para a gente ganhar adesão maior. Em relação a um contrato de consumidor, e aí eu estou dando uma consulta jurídica, eu não acho que não há nenhum nível seguro para você inserir uma cláusula de arbitragem. E aí quando eu falo assim, né, óbvio que a gente, como advogado, a gente tem que analisar risco, né? A gente pode ter um baixo, médio, alto risco, mas pega, por exemplo, e por que eu estou te falando isso, Luísa? E eu não concordo, mas é um fato. A gente tem muito caso de você ter uma relação de franqueado,
e franqueador, em que você tem uma anulação da cláusula compromissória. Então, nesse caso, né, por quê? São dois empresários, né? Um empresário que é o franqueador e o franqueado. E por que você vai anular que ciência que existe ali, sabe? As partes optaram, assinaram aquele COF, enfim, aquele contrato de franquia. Eu acho que não é nenhum nível seguro hoje, né? Enquanto a gente não tiver uma mudança, seja ela legislativa ou jurisprudencial, para a gente falar, olha, estou 100% seguro com esse contrato de consumo com uma cláusula de arbitragem. Mas, enfim, tem alguns cuidados. E aí, de novo, no apetite de risco, você pode adequar. Então, seguir o que a lei diz ali, né? Você separar, segregar a cláusula, enfim, fazer a pessoa dar um visto em separado. Enfim, são algumas formas de você fazer isso. Eu concordo com você que ainda tem muito a se desenvolver quando a gente fala de arbitragem em contrato de consumo. Mas espero que a gente consiga, porque eu acho que realmente vai ser muito produtivo para todo mundo. Porque uma coisa que eu sempre converso com o pessoal por aqui é que às vezes a arbitragem ela é vista como uma competição com o judiciário. Não é isso, é muito pelo contrário. A arbitragem, o próprio instituto existe para ser um auxílio ao poder judiciário. Você trouxe aí no começo da nossa conversa que a cada ano, a cada justiça em números que o CNJ traz para a gente, são mais e mais processos. E aí nós, como sociedade, pessoas civis, reclamam do judiciário. Porque eu não consigo justiça. Porque eu tenho um processo simples. Você mesmo, eu também tenho um, inclusive, contra uma companhia aérea. E você não sabe quando que vai sair um resultado. Então, se a gente deixasse o judiciário como a última opção, na minha visão, obviamente, e utilizássemos as outras portas de resolução de conflito, mediação, conciliação, a própria arbitragem, que, né, de maneira bem, com suas devidas ressalvas, como se fosse um tribunal de justiça privado, eu acho que ajudaria muito até mesmo na nossa forma de ver e fazer justiça no nosso país. Mas, seguindo aqui, falando um pouco sobre LGPD, ela está aí em pleno vigor, assim como a inteligência artificial. Como que essas duas ferramentas, a princípio tão distintas, né, podem caminhar juntas para permitir um avanço no mundo do direito para todos os seus operadores? Complexo, hein? Não, na verdade, sim. A gente tem que também segregar essa pergunta, porque a gente tem a LGPD, né, que ela é uma lei bastante ampla, ela consolida, né, algumas disposições que já existiam na legislação brasileira em leis esparsas, como, por exemplo, o próprio CDC, alguns regulamentos do Banco Central, o Marco Civil da Internet, Lei de Acesso à Informação, enfim. Só que voltado dessa vez para o indivíduo, para a pessoa natural, né, para os direitos da personalidade. E a LGPD, embora ela esteja muito ligada, né, ao mundo digital, a Lei Geral de Proteção de Dados ela se aplica também aos dados tratados no ambiente físico. Então, eu tenho um arquivo aqui na minha casa com dados pessoais, eu estou tratando dados para fins da lei. Né? Óbvio que a preocupação é muito maior quando a gente está tratando dados em grande volume, né, através de machine learning, ciência de dados e por aí vai. Eu acho que esse é um ponto. Inteligência artificial, né, é uma das tecnologias que a LGPD regula. Então, a LGPD, ela hoje é a única legislação, o único microsistema, ali especificamente no artigo 19, que se propõe a regular a inteligência artificial efetivamente. De novo, né, óbvio que você pode tentar utilizar o CDC, que é uma lei dos anos 90, para entender alguma prática, enfim, algum fato do produto, quando você tiver uma aplicação de inteligência artificial que afete os direitos do consumidor ou alguma questão da legislação trabalhista, mas o fato é que a gente tem lá, no artigo 20, né, da LGPD, falando que o titular de dados pessoais ele tem direito a obter revisão das decisões automatizadas que afetem seus interesses. E você tem o parágrafo único, parágrafo primeiro, que fala que o titular tem direito a entender os critérios que foram utilizados para a tomada de decisão, né, referente, né, ao caput. Então, a gente está basicamente criando ali um princípio da explicabilidade, ou seja, o indivíduo está sujeito a uma decisão de inteligência artificial e a LGPD garante a ele o direito de entender, né, e obter, né, uma revisão daquela decisão que foi tomada sobre ele. Hoje, tirando isso, a IA ela segue desregulada. A gente tem o PL, que
está tramitando alguns PLs, e aí a gente tem um substitutivo que provavelmente vai ser ele que vai prevalecer, porque, para variar, é uma legislação amplamente, na verdade amplamente não, descaradamente inspirada no European Union AI Act, né, que está em discussão no Parlamento Europeu. E aí a gente quase teve outra lei, que foi o PL das fake news, ou a lei de transparência na internet, enfim, que é inspirada numa legislação europeia também, né? E com as três a gente ia pedir música no Fantástico. Mas, enfim, brincadeiras à parte, essa lei ela se propõe a trazer mais freios para a inteligência artificial, né? O que eu acho, na minha opinião, né? O Brasil, ele é um pária em inteligência artificial, né? O Brasil, na corrida da inteligência artificial, o Brasil está lá atrás. Inovação, o Brasil está lá atrás. A gente tem o potencial para ser muito mais do que a gente é. Isso assim, é zero tópico do meu lado, assim. Isso é um fato. A gente tem diversos problemas estruturais e a gente consegue fazer o que a gente consegue. Então, eu acho que uma lei que se propõe a regular, e quando a gente fala regular, inevitavelmente a gente está falando limitar, criar custo de transação, não é bem-vinda no Brasil agora. Eu sou uma das vozes que clama no deserto, né, que prega no deserto. Porque todo mundo, ou grande parte, né, da comunidade, defende esse PL. Na minha opinião, esse PL, obviamente, ele vai trazer mais trabalho para nós advogados, mas, assim, pensando a nível macro e microeconômico, eu acho que ele vai ser um grande tiro no pé. A gente tem que se tornar, na minha opinião, né, um paraíso regulatório, utilizando a terminologia do paraíso fiscal, né, que a gente tem, um paraíso regulatório, que não sei se você sabe, isso é uma curiosidade, isso, na verdade é um erro de tradução, né, porque em inglês é tax haven, então que é abrigo fiscal, e aí traduziram para tax heaven, que é tipo céu fiscal, né, paraíso fiscal. Enfim, mas criar um abrigo regulatório, um paraíso regulatório para IA, enfim, porque na medida que a gente tem países com uma regulação mais dura, né, as empresas elas simplesmente não vão encerrar suas atividades, elas vão buscar jurisdições mais amigáveis ao desenvolvimento daquela tecnologia. Então eu acho que o Brasil está na hora dele fazer isso, mas eu duvido muito que ele siga esse caminho, ele provavelmente vai ser um copycat novamente desse colonialismo regulatório europeu, né, que a gente já viu com o LGPD, e, enfim, quase viu com o pé das fake news, e provavelmente vai ver com... Mas aí eu falei isso tudo por quê? Porque, assim, a gente está no momento em que, não só no direito, né, mas no direito, e a gente fazendo esse recorte para o direito, existem muitas aplicações sendo desenvolvidas, e a maior parte delas hoje são IA, até porque definir IA é uma coisa muito difícil, né? O que é inteligência artificial? O John McCain, que ele era um dos colegas do Alan Turing, ele falava que a partir do momento que você entende como é que ela funciona, ela deixa de ser inteligência artificial e vira só um software, né? Então, assim, a IA ela já engoliu, né? Ela está em volta da gente, a gente vive numa selva de inteligência artificial. Então, quando a gente fala do mundo jurídico, a gente tem diversas iniciativas que são super interessantes. A gente está falando aqui da jurimetria aplicada para perfilamento de juízes, para compreensão de decisões, e aí eu vou utilizar aqui um termo nada jurídico, mas um azeitamento das relações entre partes em conflito, né? A tecnologia ela pode fazer isso. A gente tem alguns cases, inclusive internacionais, né, de você tentar medir o humor, você tentar trazer mais ou menos o potencial resultado daquela demanda para você inibir, né, o prosseguimento e incentivar a celebração de acordos. Enfim, eu acho que a gente está num momento muito propício, eu acho que tem muita coisa. E o Brasil, na verdade, ele é o lugar perfeito para isso florescer. Porque a gente tem, de novo, 70 milhões de processos judiciais. A gente tem 200 milhões de pessoas no país. A gente proporcionalmente tem muito processo judicial, a gente tem muito dado. E o que é o Poder Judiciário, no final das contas? O Poder Judiciário ele é o hospital da sociedade. Quando a sociedade ela falha, o Poder Judiciário que vai ser o hospital que vai cuidar daquelas mazelas ali. E se a gente não conseguir explorar e não trabalhar esses dados, enfim, dificilmente a gente vai sair do mesmo lugar. O judiciário sabe quando a política pública falha, quando uma lei não pega, quando contratos são descumpridos, em que contexto, quando há abuso do regulador, quando há abuso de autoridade, enfim. Então tudo isso o judiciário ele tem lá. Só que e a única forma da gente conseguir compreender
e analisar isso é com inteligência artificial. Ninguém sonha que vai ser alguém, né, manualmente, vai fazer uma dissertação de mestrado, enfim, que vai analisar. Vai. A IA ela vai facilitar, né, essa análise para nós, operadores, para pesquisadores, para acadêmicos, enfim, economistas e quem quer que seja. Então, eu acho que a gente tem tá vivendo um momento muito bom e eu não queria, né, que acendessem as luzes dessa festa, né, com o marco regulatório. Pegando nessa linha de comparações entre países, você faz parte de uma associação e mediação, de uma mediação e uma associação de mediação e arbitragem lá do Vale do Silício. E quais as semelhanças e diferenças que a gente pode traçar entre as ações que são apresentadas por lá e as que a gente vê aqui no nosso país? Eu acho que quando a gente fala de tecnologia e resolução de conflitos, o Poder Judiciário, de novo, né, brasileiro, ele é muito mais avançado do que o americano. Eu acho que a grande vantagem da arbitragem nos Estados Unidos versus a arbitragem no Brasil é que você tem arbitragem de consumo. E se você tem arbitragem de consumo, você tem um número muito maior, né, de arbitragens. E a justiça americana ela é muito cara. Né? Acho que, se eu não me engano, 95% das ações americanas elas acabam em acordo na fase do discovery, né, que é aquela fase pré-julgamento onde as partes analisam as provas. E, diante disso, né, você tem um incentivo grande a buscar alternativas, e a arbitragem acaba sendo uma alternativa interessante, porque é uma ponderação, uma análise de custo-benefício. Eu vou para a arbitragem em vez de... E isso atrai uma frente que não existe aqui no Brasil, que é a tecnologia para a arbitragem. Por que eu tenho um monte de tecnologia no Poder Judiciário? Por que eu tenho um monte de tecnologia para escritório de advocacia, departamento jurídico de empresa? Porque eu tenho muito cliente. Então eu consigo desenvolver uma solução, um SaaS, né, um Software as a Service, que eu vou conseguir pegar e vender para o Daniel, vou vender para a Luísa, vou vender para Ciclano, Fulano. Do meu mercado são, né, aqueles números que agora eu não vou lembrar, mas eu não sei nem em que patamar estão, mas 1,5 milhão de advogados e, enfim, né, todos aqueles números que a gente... 3 milhões de bacharéis e por aí vai. Então, enfim, você tem um mercado enorme. No Brasil, qual o seu mercado? Você tem, talvez, nem 10 câmaras de arbitragem? Então, para desenvolver um software e vender em prateleira, não vale a pena. Para você desenvolver um software contratando uma software house, fica muito caro. Então, acaba que você não tem o desenvolvimento da tecnologia para arbitragem específica, né? Enquanto nos Estados Unidos você tem uma necessidade, você tem escala. Então, vale a pena você desenvolver tecnologia para isso, né? Então, assim, acho que em linhas simples, na minha opinião, é uma diferença assim, fundamental. A gente voltou para o papo dos contratos consumeristas e, na sua visão, você acha que quem é o principal, e aí com perdão do neologismo, né, o barrador, né, ali, o fechador de portas, para realmente disponibilizar que a gente tenha arbitragem em contratos consumeristas? Bem, isso aí Bem, a gente teve uma reforma na lei de arbitragem de 2015, né? E tentou-se que aqueles dispositivos, agora eu não vou lembrar exatamente qual é o artigo da lei, então eu vou ter que colar aqui, o artigo 4º, parágrafo 2º, né, ele teve, se você for ver, ele tem 2 vetos, né? Ele tem veto e tal. Eu não sei se referem a esses vetos, mas, de qualquer forma, eu lembro da discussão que houve, né, no Congresso sobre esse artigo 4º, né, que fala da cláusula compromissória, define o que é a cláusula compromissória, e no parágrafo 2º cria-se ali a exceção para os contratos de adesão. E isso foi, né, a expressão não é nem lobby, porque não teve interesse econômico ou empresarial por trás, mas isso foi uma pressão, né, dos grupos de defesa do consumidor para que... E assim, processo legislativo é negociação, né? Então, para aprovar que eles precisavam retirar ali, então foi assim que aconteceu. Assim, em linhas simples, foi um processo legislativo como qualquer outro que acontece no mundo, e tiveram que ser feitas concessões, e a concessão foi feita justamente aí. Pode ser muito leigo da minha parte, ou até mesmo inocente, ignorante, enfim. Mas eu fico refletindo do porquê seria tão ruim, igual você comentou que boa parte disso veio de grupos defensores dos direitos do consumidor,
Por que a arbitragem seria tão ruim? Né? Porque, assim, a gente tem ali, vão ser as provas, tudo bem, a gente tem a questão da hipossuficiência, mas eu acredito que ela seria respeitada dentro da arbitragem. Será que não? Será que eu estou sendo realmente muito ingênua? Assim, eu acho que a própria lei cuida disso a partir do momento que ela equipara o juiz ao árbitro, né? Ou, quer dizer, o árbitro ao juiz, ele é um juiz de fato de direito, ele responde, inclusive, pelos crimes que o funcionário público e o próprio juiz de direito está suscetível, então eu não consigo ver como isso se daria de forma diferente, sobretudo se você conduzir o procedimento na forma da lei. Porque a gente teve aí, Luísa, não sei se você está familiarizada, mas talvez logo que a lei entrou em vigor, no final dos anos 90 e início dos anos 2000, você tinha, né, Tribunal Arbitral de Botafogo, aí usava por exemplo, né, usava um brasão, isso tinha muito no Espírito Santo também, usava um brasão da República, e a pessoa recebia intimação e aí tomava muito golpe, mandava carta falando que a pessoa está citada para o Tribunal Arbitral, a gente dava carteirada de juiz arbitral em blitz da PM, então assim, teve como é que eu vou falar? Uma queimação de filme muito grande da arbitragem nesse período, né? Então eu conheço até uns advogados mais antigos, de outra realidade, enfim, tem históricos próprios, sozinhos, assim, que falavam, não, arbitragem, pô, uma safadeza, enfim. Então você criou um estigma grande em relação à arbitragem, né? Mas, de novo, eu acho que a lei de 96, ela cuida, né, disso. Se você seguir o que é arbitragem... Porque tem muita... E você, né, Luísa, tem a plataforma aí, arbitrares, enfim... que é efetivamente um procedimento arbitral, mas você tem muitas ferramentas, e a própria Cleros, né, que ela caiu muito ali no hype, né, que é muito legal a plataforma, mas ela não é arbitragem, isso é uma premissa, tipo, não é uma arbitragem na forma da nossa lei. A sentença prolatada pelos júris da Cleros, que é o termo que eles usam, né, não é uma sentença arbitral para fins da lei de arbitragem brasileira, também não é para fins da lei modelo da Uncitral e nem para a Convenção de Nova York. Então, assim, então a gente tomar esse cuidado. Se a gente efetivamente tiver um procedimento arbitral, né, um procedimento que se encaixe no que a lei define como procedimento arbitral, eu não vejo nenhum tipo de preleção ou violação. Porque, de novo, o CDC ele vai continuar sendo aplicado. Se você optar pela lei brasileira, né, e a lei brasileira regular aquela relação jurídica, você naturalmente vai ter, né, todas as disposições, inclusive a inversão do ônus da prova, né, de aplicação cogente pelo árbitro, salvo, né, nas hipóteses lá de dinamização do ônus da prova, quando for prova diabólica, for impossível produzir, enfim, e por aí vai. Vamos torcer para que em breve a gente consiga ir mudando esse cenário aos poucos. Mas agora falando um pouco sobre privacidade, né? Em meio a tantos dados particulares encontrados aí na internet, vazamentos que a gente vê muito aí, você acha que é possível dizer que hoje em dia não existe mais privacidade na internet? Essa é uma pergunta complexa, né? Porque, assim, os nossos dados, eles, via de regra, a gente faz muita coisa na internet hoje, as pessoas namoram na internet, as pessoas trabalham na internet, as pessoas pensam na internet, porque você pesquisar no Google, você lê o Wikipedia, igual a gente falou, você lê o Brasil, é o seu processo de pensamento, o que é o computador, o que é hoje, né, o smartphone? Nada mais é do que uma prótese cerebral. Ele faz parte, e esses dados que a gente está utilizando, que a gente está disponibilizando, que são dados nossos, né, ainda que dados referentes ao processo intelectual, enfim. Mas aí, enfim, dados biométricos, onde a gente vai fornecer nossa imagem, são dados que a gente está disponibilizando na rede. E aí a gente está disponibilizando na rede em determinadas aplicações. A questão temos confiança nessas aplicações? Eu tenho confiança no Google? Eu tenho confiança na Meta? Eu tenho confiança... Enfim, é questão de confiança. Eu tenho confiança nas Big Techs? E eu tenho, até porque se eu for ficar pensando o oposto, a gente não vive mais, né? É melhor botar uma bala na cabeça, porque não tem mais o que ser feito, né? Então eu acho assim, tem um movimento muito grande, quase que neoludista, né? Aquelas séries de Netflix, Terms and Conditions May Apply, privacidade, alguma coisa, esqueci agora o nome, privacidade exposta, sei lá, alguma coisa assim,
que criam, né, essa preocupação, e aí a galera vai falar, e a galera, não, porque minha privacidade, meus dados, enfim. Mas o mundo hoje, ele funciona assim, né, e quem tentar ficar na frente vai ser esmagado, porque não tem muito jeito. E aí você tem legislações, você tem a regulação para tentar, né, criar regras para essa abdicação da privacidade, porque ela vai acontecer de qualquer forma, acontecer de forma ordenada e que de forma que não prejudique, né, os indivíduos. Igual você falou, às vezes a gente vê essas séries, documentários e tal, e eu sei qual que você está falando, que fala da exposição toda que está por trás dos nossos dados, só que não tem o que se fazer. A revolução está aí. Na internet tem muitos serviços hoje que, se você não tiver um cadastro na internet, você não faz. Serviços que talvez até antigamente você conseguiria ir no local físico e fazer, hoje em dia não tem como. E é uma coisa que a gente tem que aceitar, porque não dá pra gente voltar. É igual a roda, não tem como a gente desinventar a roda agora e não, vai todo mundo agora colocar um quadrado na carroça. Não tem, gente. Então a gente tem que aceitar. Mas claro, eu acredito muito que sempre pensando em segurança da informação, ali na medida do possível aí, se resguardando. Agora, ainda sobre esse assunto, a gente tem diversas ferramentas, né, de cibersegurança, blockchain, enfim. Existem ferramentas diversas para resguardar e proteger esses nossos direitos, essas nossas informações, né? Você acha que a gente pode dizer que hoje nós estamos, então, totalmente seguros quando os nossos dados estão tramitando na internet? Ou vai naquela mesma linha da sua última resposta? Luiz, eu vou fazer uma pergunta para você. Assim, você tem direito à vida, certo? Eu também tenho direito à vida. Está na Constituição, está desde a Revolução Francesa, enfim, em convenções internacionais. Mas a gente pode, né, ser assassinado. Deus me livre, mas pode. É a mesma ideia. A gente tem o direito à privacidade, a gente tem o direito à proteção dos dados, mas a gente está suscetível, né, a ter essa privacidade violada. Né? Ele, embora seja um direito absoluto, um direito quase absoluto, porque a gente está falando do artigo 5º ali, né, e a gente tem aquela ponderação, mas assim, ele está lá no artigo 5º, é um direito fundamental, né, ele pode vir a ser violado. Então, 100% seguro ele não está. Eu brinco muito, e é esse exemplo que eu dei, eu falei de assassinato, coisa horrorosa, né? Eu vou dar um exemplo um pouco mais light, que é o seguinte, se eu estou aqui e alguém entra aqui agora na minha casa, rouba o meu computador, pô, a gente vai ficar desesperado, você vai ficar desesperada, tu vai ficar, caramba, o Daniel foi roubado, espero que ele esteja bem, coitado, vai mandar uma cesta de um chocolate aqui pra mim, porque eu Produtos sofri. mineiros. Produtos mineiros, doce de leite, enfim. Só que se eu sofro um incidente de segurança no meu computador, a gente está aqui fazendo, e aí invadem, roubam todos os meus dados de todos os meus clientes, enfim, ninguém vai ter pena de mim. Todo mundo vai falar, o Daniel provavelmente clicou no link, o Daniel provavelmente não atualizou. Existe muito pouca empatia, né, com a vítima de um ataque cibernético, diferente do que você tem de um ataque no mundo físico, né? Na verdade, a gente está falando de crime, né? Ambos são crimes, só que um gera mais empatia do que o outro. Então, eu acho que se aplica mais ou menos a essa regra. A gente tem uma percepção. Meus dados estão 100% seguros? 100% não estão. Né? Você está 100% segura? Principalmente no Brasil? Não, você não está nem 100% seguro na Suíça, que sabe, entendeu assim? Então, eu acho que é um pouco essa realidade, né? E, de novo, é outra coisa que as pessoas têm que conviver. E você acha que existe algum meio para as pessoas mais leigas saberem se a segurança dos seus dados estão sendo colocados em prática quando a gente fala dessas big techs? Ou é só a gente confiar mesmo e vida que segue, não vamos nem pensar muito não, para a gente não criar paranoia? Eu acho que os maiores cuidados, assim, para as pessoas terem um efetivo prejuízo é se atentar, né, para a navegação na internet. E aí eu acho que se aplica sobretudo a pessoas um pouco mais velhas, de outras gerações, ou um pouco menos de instrução digital, né? Que ser presas fáceis, né, para golpes, né? Então, pessoas que se passam por outras, ofertas muito evidentemente
benéficas demais, como, por exemplo, né, aquela passagem aérea para a Austrália, R$ 300, enfim, e por aí vai. Então, isso passa por educação digital, né, isso passa por educação, por informação. Até a questão das fake news, né, que eu acabei mencionei rapidamente aqui no início, um tema que eu estudei muito, 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 e aí você vê assim, cara, qual é a solução para isso? E aí você começa a bater a cabeça na parede, você fala, cara, não tem solução. Cara, fake news, ela faz parte da humanidade desde que o mundo é mundo. Assim, hoje a gente amplificou fake news porque a gente tem as redes sociais, mas as fake news estão aí, elas sempre existiram, né? E aí você vê que os dados mostram que os países menos suscetíveis a fake news são os países escandinavos, porque eles têm a melhor educação básica do mundo. Então, assim, a resposta para sua pergunta é educação. Educação básica, intermediária, avançada, e educação, no final das contas. É aquela instrução, exatamente, é instrução, porque às vezes, você comentou da passagem para a Austrália de R$ 300, principalmente agora que a gente está lidando com internet e smartphones acessíveis para praticamente toda a população, eu sinto que os golpes, as pessoas ficaram muito mais suscetíveis a golpes. E golpes, como você mesmo falou, de todo tipo. A pessoa entrar na ingenuidade mesmo. E não é, às vezes a pessoa fala, mas fulano foi burro. Não, a pessoa foi ingênua, e talvez por N motivos. Talvez até no calor da emoção, você tá lá querendo comprar um presente para um ente querido, e ele é super caro, e aí você tá lá passando pela internet e vê, aparece um anúncio pop-up na sua tela, falando que aquele presente que custa R$ 5.000 está saindo a R$ 1.000 e divide no cartão. Ou então, à vista no Pix tem o desconto. Na hora a pessoa vai fazer isso, né? Então, exatamente, eu acho que a educação, instrução, eu acho que é o principal ali, o caminho. Mas, agora quero conversar um pouco com você, porque assim, é comum que o usuário de qualquer ferramenta na internet encontre um texto pedindo um concordo antes de acessar aquele conteúdo, né? Como uma rede social, um site novo, né? Enfim. A questão é que muita gente não lê o que está naqueles contratos. Assim como não lê nem nos... Aquela coisa, né? Às vezes as pessoas não lêem nem os contratos físicos, que elas assinam quem dirá um contrato para acessar uma plataforma na internet, né? Quais são os riscos que esse tipo de conduta pode trazer para o usuário? Bem, eu vi uma pesquisa uma vez falando, acho que a pesquisa ela foi na Noruega, falando que se o cidadão norueguês lesse todos os termos e condições e política de privacidade dos aplicativos que o cidadão médio norueguês tinha no seu celular, daria o mesmo tempo que ele levaria para ler o Antigo Testamento 3 vezes em voz alta. Então, assim, é impossível alguém ler isso. Eu não posso falar da realidade do direito norueguês, né? Eu não tenho nem, né, gabarito nem qualificação para falar. Mas o que eu posso falar do direito brasileiro é o seguinte: quando a gente está falando de relações de consumo na internet, o usuário, né, com aquela plataforma, porque assim, a gente tem o Código de Defesa do Consumidor, que ele vai regular cláusulas abusivas, ele vai tornar nulas determinadas cláusulas. Então, eu acho que nesse ponto ele está resguardado. Para o direito do trabalho é a mesma coisa, mas acho que esse exemplo que a sua pergunta é muito mais voltada para a questão, né, do direito do consumidor, enfim, das relações. Você vai utilizar uma plataforma, você vai utilizar uma aplicação. Então, nesse ponto, eu acho que ele está bem resguardado pela própria legislação brasileira, que ela derroga essas cláusulas abusivas. Eu acho que um ponto também interessante, e aí sim a gente deve se atentar, é quando a gente está falando de aplicações que você utiliza para o fomento do seu negócio. Você trava uma relação de insumo. Por exemplo, eu tenho uma loja que eu vendo, enfim, caderno no Mercado Livre, por exemplo. Quando eu firmo um contrato, quando eu assino os termos e condições do Mercado Livre, que é um box, né, que eu vou ter que aderir àquele contrato, o Código de Defesa do Consumidor não me protege. Eu estou assinando aquele contrato sobre as regras do Código Civil. Eu, como minha empresa, ou eu, como pessoa física, vendendo no Mercado Livre. Eu não sou um consumidor. Então, aí, nesse caso, você tem que analisar, e aí você vai comparar os termos e condições do Mercado Livre, da Amazon, enfim, da Shopee, qualquer que seja a outra plataforma, e vai decidir onde você vai, né, vender os seus produtos. Se você achar, nossa, isso aqui é muito abusivo, né? Então, eu vou para outra plataforma, eu vou para o Mercado Livre, que é a melhor plataforma. Então, é por aí, né? Um pouco por aí, como eu vejo, qual é a minha análise, né? Aí, óbvio, né? Você vai ter todo aplicativo
você, Luísa, deve ter visto todo aplicativo, assim, o aplicativo que transforma a Luísa em velha, o aplicativo que transforma o Daniel no boneco da Pixar, o aplicativo que não sei o quê. E aí sempre vem, não, porque você lê os termos e condições, as políticas de privacidade, eles vão armazenar sua foto durante 20 anos, e eles vão... e os seus dados estão indo para a Rússia. Eu escrevi um artigo em 2020 que chama From Russia with Love, né, fazendo uma referência ao filme do 007. E aí ele falava do Face App nesse artigo, falava porque começou a me irritar a galera falando, não, os dados estão indo para a Rússia. E eu falava, né, que na verdade se tratava de uma espécie de eslavo-russofobia, né, não sei o termo correto, não lembro qual termo que eu usei. Porque a gente está o tempo todo, né? Você já leu os termos e condições da Meta, do Instagram? Enfim. E assim, a gente está toda hora postando nossas fotos estão na internet. Eu não sei a preocupação que as pessoas têm. Assim, se você é uma pessoa que vive, tipo, o Unabomber, assim, você vive no meio da floresta, enfim, você é um rebelde contra o avanço tecnológico, enfim, a Greta lá, né, não anda de avião, aí beleza, aí você realmente pode criticar o que você quiser. Agora, se você é uma pessoa que é ativa na internet, está numa rede social criticando outra rede social, enfim. E aí eu entrei em vários embates, né, nessa época, nas duas vindas do Face App, né, e também a mais recente também, que foi aquela de transformar a sua foto em inteligência artificial, em várias artes de inteligência artificial também. Enfim, eu entrei em todas essas trends para justamente mostrar que, enfim, não tinha risco nenhum, enfim, ninguém vai ter sua privacidade mais violada do que já tem hoje em dia, com toda a exposição que as pessoas naturalmente fazem na internet. Óbvio, de novo, né, salvo essas pessoas que fugem urbem, assim, né, que vivem isoladas na mata, enfim, não tem rede social e por aí vai. Você acha que então foi Mas, de novo, é só a minha opinião. Sim, isso é um pouco de sensacionalismo, então, porque eu ouvi essa história do tipo assim, nossa, galera, vocês estão colocando aí o Face App, né, foi do ano passado, se não me engano, não, porque agora vocês estão me dando seus dados, e aí e porque assim, a mídia, ela é complicada, né, a todos os tipos de jornalistas e como a todos os tipos de profissionais. E aí começa, não, porque vazaram seus dados, e agora todo mundo sabe seus dados, e aí tem um grupo no Telegram que tem os seus dados, seu endereço, seu nome, nome do seu pai, de sua mãe, e isso causa uma paranoia, e você fica, e volta para aquele papo nosso. Gente, mas então como é que eu vou fazer? Então eu não vou poder ter Instagram, eu não vou poder ter Facebook, eu não posso ter TikTok, o LinkedIn, por exemplo, como é que a gente vai fazer? Os negócios acontecem boa parte dentro do LinkedIn, então para você também é um sensacionalismo, toda essa grande terrorismo. Totalmente. Eu acho que ele vem da mídia, da mídia jornalística, né, porque vai falar, esse tema vazamento é um tema muito cool, né, não cool, a palavra não é cool, mas ela gera muito clique, né, vazaram os dados, avião, né? Peraí, deixa eu ver, exato, exato, assim, caraca, eu quero ver qual dado que vazou aqui, e também tem um aspecto, né, nessa linha do sensacionalismo, que também é o sensacionalismo dos advogados, né? Eu lembro que eu vivi muito claramente ali um momento, que foi 2013, 2014 com a Lava Jato, que compliance era a parada. Todo mundo queria fazer curso de compliance, todo mundo era advogado de compliance. Aí veio o LGPD, todo mundo é advogado de privacidade, todo mundo é LGPD. E se vê pela qualidade do advogado de privacidade quando as duas bandeiras dele são multa de 50 milhões da NPD e vazamento de dados e esses papos de privacidade exposta. O cara viu uma série no Netflix e é isso, enfim. E o cara tá lá reclamando da série que critica a Meta no Instagram, entendeu? Então é complicado. E aí as pessoas querem gerar engajamento, querem chocar, enfim, e no final das contas é muito isso, né, cara? Enfim, o próprio, a gente tá falando do Instagram. O Instagram tá recheado de gente que caça like, enfim, baseado nessa... Porque isso gera engajamento, né? A pessoa, nossa, meu Deus do céu, eu fiz a foto lá pra eu ficar velho, agora fudeu. Agora, cara, não sabia que eu podia falar palavrão, desculpa. Agora, pode falar. Agora já era, enfim, agora o Putin tem meus dados, sabe? Então... aí, tipo assim, é o seu João das Couves, do interior, lá de Goiás, que tá com medo do Putin
saber isso. onde que ele mora. É isso. É tipo aquele tio, né, do churrasco que tem medo do comunismo porque vão levar o Celta dele. Exatamente, esse daí. O Celta e o iPhone que ele parcelou em 12 vezes na Casas Bahia. É isso, exatamente. Exatamente. A ameaça comunista. Que vem lá dos anos 50, né? E, inclusive, não podemos entrar nesse papo, mas vem muito também de um outro colonialismo. Só que diferente de um colonialismo europeu, aqui a gente tem um colonialismo norte-americano. Mas hoje em dia, eu não critico mais o colonialismo norte-americano, não, tá? E eu vou te falar, até do ponto de vista da tecnologia, nem fugir muito do nosso papo. Sabe por quê, Luísa? Quais são as alternativas aos Estados Unidos? Rússia, Irã e China. Eu acho que eu vou ficar com os Estados Unidos, cara. Eu vou abraçar o Disney, Mickey. Né? Eu vou abraçar o Mickey e vou comer McDonald's. Total. Porque, assim, eu adoro os 3 países, eu acho países fantásticos, mas são países muito, muito diferentes do Brasil, né? Enfim, e são países que têm regimes, né, muito mais rígidos. Então, assim, tê-los como polo, como hegemonicamente, como hegemônicos cultural e financeiramente no mundo, não acho que seria uma boa alternativa. Por pior que os Estados Unidos tenham sido aí no decorrer do século XX, né? Você trouxe um bom ponto de reflexão para mim e tenho certeza que para todo mundo que está ouvindo a gente. Mas agora, Daniel, infelizmente, já caminhando aqui pro fim do nosso papo, eu sempre peço para os nossos convidados uma indicação de livro. E aí pode ser um livro, né, profissional, de direito, de tecnologia, pode ser um livro também da vida, um livro até mesmo para a gente relaxar. Inclusive tem feriado essa semana, a gente não sei quantos vocês estão ouvindo isso, mas teremos feriado. O que me deixou muito triste também é que eu vi um meme esses dias na internet que 2024 vai ter pouquíssimos feriados, então assim, força na peruca, tá? Minhas guerreiras e meus guerreiros. Mas enfim, Daniel, indica pra gente aí um livro pra gente fechar o nosso papo. Luiz, agradeço aqui o convite, foi ótimo falar com você. Eu nem vi o tempo passando, agora que eu vi que já foi já esse tempo todo. Eu ia te perguntar se eu posso, né, fazer 2 recomendações. Fazer uma recomendação de um livro jurídico e fazer a recomendação de um livro que não seja jurídico. Posso? Manda bala. Bem, eu acho que o livro jurídico que todo mundo deveria ler, que tem a ver com o que a gente está falando aqui, são os livros do professor Richard Susskind, né? O Online Courts and the Future of Justice e o Tomorrow Lawyers, que agora foi traduzido por uma advogada brasileira, inclusive acho que ela é mediadora, para o português. Eu escrevi 2 livros em homenagem ao Richard Susskind também, tá lá, você pode, que é uma coletânea de artigos. Assim, o Richard Susskind, ele é o maior nome de direito e tecnologia no mundo. Ele é uma grande voz que inspirou muita gente a pensar e olhar para o tema de forma diferente. Então, eu acho que vale muito ouvir a voz, entre aspas, né? Ler os textos dele, ouvindo a voz dele, e porque eu tenho certeza que todo mundo que se interessa pelo tema vai abrir ainda mais a cabeça, ter mais ideias, enfim. Então ele é uma pessoa que merece, cuja voz merece ser amplificada. E para um livro não jurídico, mas tem a ver com tecnologia, que eu gosto muito, é um livro chamado Life 3.0, e se eu não me engano ele já tem em português, Vida 3.0. Ele é um livro que ele fala sobre inteligência artificial, só que ele vai muito além. É de um indivíduo chamado Max Tegmark. Ele é cosmólogo do MIT, então ele fala de consciência, ele fala de conquista interplanetária, só que assim, do jeito que eu tô falando, eu falo assim, caraca, o Daniel fumou muito, tá falando isso aqui, não. Ele fala de forma científica, mas ao mesmo tempo é um livro, sabe, super gostoso de ler, não é um livro maçante, cansativo. Porque, por exemplo, sobre IA você vai ter o Super Intelligence, ou Super Inteligência do Nick Bostrom, que é um livro muito maçante de ler. Eu demorei uns 2 anos para ler o livro, e o livro não é tão grande, mas é que o livro é muito chato. O livro do Max Tegmark é muito legal, e eu tenho 99% de certeza, eu sei que essa expressão não existe, que ele já tem em português também, Vida 3.0. Enfim, Luísa, são essas as minhas recomendações. Acabei de conferir aqui, num site que vende muito rápido, entrega muito rápido na casa de todo mundo. E tem, sim, em português. Só que esse site não vende por ele, vende por um terceiro. Mas eu achei genial, é bem... Pelo que eu dei uma breve lida aqui, pelo que você contou, é mais a visão nossa de ser humano, no sentido civil também, no sentido de indivíduo,
como que a gente vai lidar, como que a gente lida com inteligência artificial, né? Exatamente. Não, sensacional. Eu acho que esse livro me interessou muito, inclusive, porque diversos momentos eu começo a me... Eu não sei como é para você, para os nossos ouvintes, mas se eu que piro muito a cabeça, reflito demais, mas eu fico muito me questionando, porque é aquela questão da evolução, né? Da revolução, no caso. A gente não, é daqui para frente. Então, assim, tem inteligência, uma coisa que a gente não imaginava. Pra gente, inteligência artificial era pensar no filme lá, o Homem Bicentenário, que ficava passando na sessão da tarde. Mas, cara, a gente teve o chat GPT e agora você entra na internet, tem inteligência artificial para tudo que você imaginar. Tem até uma que fala o que você vai comer de noite. Cria o seu cardápio. É uma loucura esse negócio. E às vezes a gente começa a pensar assim, meu Deus, não naquele sentido de a inteligência artificial vai acabar com o meu emprego. Não, porque isso aí, na minha visão, é muita piração, igual quando o computador começou a ser disseminado lá no começo de 1900, mas é mesmo essa reflexão de como que a gente vai lidar com uma inteligência artificial, como que vai ser as relações, como que a gente se enxerga nesse mundo hiperconectado. Então, eu achei interessante a sua indicação. Não, que bom que você gostou. Agora, se você me permitir, Luísa, pegando o gancho que você falou, acho que tem uma pergunta para deixar para todo mundo. Você falou, né, a preocupação das pessoas em perderem emprego, mas a pergunta que eu faço é, a tecnologia, ela já não tirou vários empregos das pessoas, inclusive no mercado jurídico? Isso, assim, isso é um fato, né? Eu vejo muito dessa forma. E aí a questão é, ela cria novas oportunidades? Se ela cria o mesmo número de oportunidades que ela extingue? Eu acho que é para pensar, assim, né? É profundo. E eu vou, inclusive, encerrar, então, o nosso papo com essa reflexão do Daniel. Daniel, mais uma vez, muito obrigado por topar esse papo comigo. Foi muito legal, foi muito imersivo. Pareceu, assim, dois filósofos aqui, conversando e refletindo sobre o mundo. Então, te agradeço muito, agradeço os nossos ouvintes e reflitam sobre o que o Daniel falou. Sigam ele no LinkedIn. Vocês vão adorar, o conteúdo dele é muito bom. E aí vocês vão lá no LinkedIn dele, olha eu tô chamando o pessoal pro seu LinkedIn, e aí vocês comentem, mandem mensagem para ele sobre essa reflexão, o que vocês acham? Pode vir no meu também, pessoal, porque eu achei interessante a gente refletir sobre isso. Porque esse terrorismo que a gente cria, eu já ouvi na faculdade. Vão criar softwares agora que vão tirar os empregos de advogados e de juízes, não vai ter mais poder judiciário. Então, assim, vamos refletir. Exato. Vamos pensar exatamente onde a tecnologia ela atinge e o que a gente precisa fazer, né, para saber lidar com a tecnologia, porque enquanto a gente ouvia a tecnologia vai acabar com o advogado, a tecnologia vai acabar com o juiz, o que aconteceu, por exemplo, foi a tecnologia acabar com o estagiário de fórum, a tecnologia acabou com o audiencista. Então, assim, é isso que a tecnologia faz. É onde a gente tem que tentar prever onde a tecnologia vai atingir primeiro. E a gente tem essa oportunidade, né? Só que a gente não pode cair nessas cortinas de fumaça, né, que o sensacionalismo acaba colocando a gente. Meus dados, a tecnologia vai acabar com o advogado, a tecnologia vai acabar com o juiz, enfim. É por aí. Mas, Luísa, por favor, encerra, senão eu não vou deixar você acabar aqui, hein? Esse assunto é muito bom. Então é isso, gente. Depois, então, sigam o Daniel lá na rede social dele. Quer deixar seu Instagram também? Ou só no LinkedIn? O meu Instagram ele é aberto, é Daniel Becker P, @Daniel Becker P, e aí, enfim, pessoal que se quiser pode me seguir, eu também posto bastante lá no LinkedIn, no Instagram, nas duas redes, né? E aí, enfim, quiser bater um papo, continuar o papo que a gente teve aqui, estou à disposição. É isso, então, pessoal, um abraço e valeu!